não se torne algo que vai te perseguir por muitos anos. Então, é bom as pessoas terem muito cuidado nisso. A gente está trabalhando o tempo todo, tá? A gente está trabalhando aqui o tempo todo... A gente está trabalhando o tempo todo na questão da política, pessoal, mas eu acho que nós deveríamos prestar atenção também nas nossas vidas. A política é algo que a gente tem que estar de mão dada aqui e seguindo. E mesmo na vitória, essa questão, essa surpresa que esse governo tem para nós, ela é inevitável. Nós vamos começar a mudar isso a partir da vitória da direita em 2026, se Deus assim permitir. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Tá? O pessoal aqui falando sem esperança, vamos dizer, não, eu tenho esperança sempre. Né? Eu acho que as pessoas devem, inclusive, preservar a esperança. Mas não é porque eu vou ter esperança de dias melhores na frente que eu vou sair sem roupa no meio da tempestade. Tem gente que gosta de viver no mundo da fantasia, não é o nosso caso aqui. O canal Pátria e Defesa é de pessoas esclarecidas, tá? A gente trabalha aqui para sempre para o melhor, mas não tem problema em se preparar para o pior. Eu acho que faz parte. O nome disso é inteligência, né? Nem todo mundo tem, na medida que serve para se proteger. O que a gente está conversando aqui é sobre o que pode acontecer no ano que vem, o que vai acontecer em termos de... Alguém aqui... Vamos fazer uma pergunta aqui em homenagem ao rapaz ali que está pensando que o problema é esperança e não realidade. Nós estamos falando de realidade. Esperança na política, a gente está trabalhando para isso. Eu estou falando de realidade financeira nesse momento, que é um problema que atinge a cada um de nós. Eu acho que todo mundo aqui vai tomar um café, vai almoçar e vai jantar, precisa pagar as contas de energia. Então, você acredita que esse governo vai taxar mais ou menos, estou falando, entenda, independente do que a gente vai fazer agora, esse governo que está aí, né, ele tem data de pelo menos até 31 de dezembro de 2026. Você acredita que depois de todo o saque que esse pessoal já fez no país, de estatais dando prejuízo, eles vão economizar dinheiro, eles vão gastar mais dinheiro e vão tirar esse dinheiro tributando você? Quem acredita que isso vai acontecer, digita 1 aí, só para saber se a gente está alinhado. Ou você acha que o dinheiro é fabricado do nada? Digita 1 aí, quem acredita que para 2026 esse pessoal vai dobrar a aposta financeira. Ou seja, eles vão para cima do povo brasileiro taxando de toda forma. E tem mais. Se você é produtivo, eles vão tirar de você para, inclusive, dar para quem não produz. E eles não vão dar de quem produz para quem não produz, por exemplo, em termos de aposentadoria. Vai ser simplesmente em benefícios para aqueles que já votam neles. O Lula, pessoal, ele tem uma fala dele... O Lula, às vezes, ele comete algumas falas sinceras, né? Ou sincericídios, né? Para ficar mais claro. Eu já vi que o pessoal aqui é inteligente. E tem um vídeo que eu trouxe do Lula aqui certa vez, desse ano, onde ele, reunido com a sua plateia de petistas, né, dos seus adoradores lá, ele diz o seguinte, pessoal, sabe qual é a maior preocupação? O Lula fala isso abertamente. Se o cara ganha mais de 4 mil reais, ele deixa de votar no PT. Ele não fala PT, ele deixa de votar na gente, né, que é no caso deles lá. Vocês lembram desse vídeo aqui? Quem ganha mais de 3, 4 mil, não vota mais. Ou seja, eles precisam manter as pessoas no estado de necessidade o mais próximo possível e abaixo dessa linha. Então, você que é próspero, você que já tem alguma prosperidade, se é aposentado é porque merece aposentadoria. É porque trabalhou o seu período para isso. Enfim, a gente não está falando com relação a isso, mas a gente está falando com relação à relação entre aqueles que precisam de assistência e quem paga essa conta. E entenda, não é o governo que paga a conta. As pessoas podem ter essa falsa percepção. Quem paga a conta é quem produz. E mesmo você que é aposentado, você produziu aí por 20, 30 anos, você acaba gerando produção e circulando a economia porque você gasta a sua aposentadoria para viver. Isso também é energia comercial. Isso também faz o mercado girar. O grande problema é quando há um desequilíbrio entre quem vai pagar essa conta e quem simplesmente será assistido. Você não pode ter um país... Esse fator, quando eu vi, eu fiquei um pouquinho assustado. A Argentina chegou muito perto disso, mas não chegou a ter mais pessoas sendo assistidas do que assistindo. Estou falando do ponto de vista da produtividade, né? É óbvio. E o Brasil já ultrapassou isso. Eu vi uma matéria outro dia, eu não consegui confirmar essa informação, mas parece que o Brasil é o primeiro país no mundo a fazer isso.
Então, as pessoas têm que estar preparadas para o que pode acontecer em 2026, sim, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Não tenho a menor dúvida. E aí a gente acaba dando essas dicas. Hoje tem live de membros, no clube de membros aqui do canal Pátria e Defesa. Quem é do clube de membros já está convidado. Normalmente ali 20h45, né, às 8h45. Na sequência, isso para o clube de membros. Na sequência, live no YouTube, né, ali em torno de 21h30. E na sequência, código 22 às 22 horas. Né? Então aí é sobre isso, né, que a gente está falando. Lá no nosso clube de membros, nós temos uma área totalmente dedicada a isso, pessoal, que é a área de soberania. Isso aqui é a nossa plataforma, né, Pátria e Defesa app. Nós temos toda uma série de artigos que eu tratei hoje aqui, parte da edição do Código 22, parte são exclusivos lá do nosso próprio clube de membros, né? E nós temos essa área aqui chamada soberania pessoal, que a gente explica tudo isso aqui, o Drex, tá? E lá você não tá vendendo o curso lá das coisas, não. Lá ele já está à disposição, basta ser membro. Ser membro é um presente que eu entrego lá. Que eu explico a diferença, o tamanho do Estado em relação a você. Falamos sobre Drex, falamos sobre destinos soberanos, falamos sobre a questão financeira. Por exemplo, vou dar uma dica aqui de graça para vocês, que tem gente que vende curso de R$2.000 só para explicar isso para você. Vou dar de presente aqui só para o Pátria e Defesa. Né? Muita gente que tem capacidade, trabalhou a vida toda, conseguiu fazer uma reserva, 50 mil, 100 mil, 200, R$1 milhão, guardou, vai lá, sabe, quem está nessa faixa sabe que o real não vale nada, então guarda moeda guarda poupança, né? Não é dica de investimento não, tá, pessoal? Só estou explicando como é o fato. Quem tem uma renda substancial ou tem dinheiro guardado, não vai guardar em real, pessoal. Isso é desinteligente, tá? Por quê? O real, apesar de oferecer uma boa taxa ali de Selic e tudo mais, o retorno, mas a inflação real do Brasil é o dobro disso, muitas vezes, é acima de 20%. Então, por mais que você tenha um rendimento acima de 10%, 12% do Brasil, o que está acontecendo com você é que você está deixando de perder. Né? Mas está perdendo muito ainda, talvez até metade. Quem não tem nenhum tipo de poupança, perde tudo. Então, o ideal é que você tenha algum tipo de poupança. Poupança em real, você está perdendo metade. Tá? Quem é mais esclarecido vai fazer algum tipo de reserva, aplicação, enfim, corretora, tudo, em dólar. Porque a inflação do mundo tem o impacto direto com o dólar. E se você tem correção em dólar, por mais que ela seja menor, mas você tem correção real no final. Então, a maioria das pessoas que tem alguma reserva faz algum tipo de aplicação em dólar. Por isso que o governo está de olho, inclusive, nisso. Né? E aí, como é que você faz se você utiliza, por exemplo, corretoras a partir do Brasil, mesmo que sejam subsidiárias lá fora? Você aplica, muitas vezes aqui dentro do Brasil, elas providenciam o trâmite desse recurso para essa aplicação, mas conta em corretora não é conta em banco nos Estados Unidos e nem em qualquer outra parte do mundo. É uma conta numa corretora. Significa que quando você precisar desse dinheiro de volta, você vai ter que trazer ele de volta para o colo do Lula ou do Haddad. É automático isso. É automático. Você vai ter que trazer de volta para o Brasil. Você vai realizar em algum momento. Dependendo da política de tributos que você tem para receber esse dinheiro de volta no Brasil, pode ser que você perca boa parte do seu investimento. Como é que você faz para não ficar refém disso? Você, além de ter os seus investimentos em corretoras, tenha você uma conta internacional, mesmo que você não coloque nada lá. Mesmo que você coloque lá uma quantia mínima de custo para suas despesas em dólar. Mas você deixa lá numa instituição estrangeira, não numa instituição que tenha filial ou qualquer relação com o sistema financeiro brasileiro. Deixa lá. Se o negócio apertar lá na frente, você não vai precisar internar esse dinheiro e converter em real, perdendo no câmbio e outras coisas mais. Você já vai estar em dólar e vai manter em dólar lá fora. Você sabia disso? O cara da corretora não explica isso, né? Pois é, eu estou te dando essa dica de graça. Se você quiser saber mais sobre isso, ou como fazer, Moisés, mas para fazer uma conta em dólar internacional, em dólar, eu tenho que viajar para os Estados Unidos para ir lá abrir uma conta. Nos Estados Unidos, pessoa física, sim. Pessoa jurídica, você pode fazer remotamente com empresa especializada. Aqui, ó, contato@internacionalismo.com. Agora, se você quiser uma conta pessoa física no exterior, em dólar, em países que têm o dólar como moeda principal, e não é o seu dólar próprio, né, como é o caso do Canadá, mas o próprio dólar americano como moeda principal,
aí você entra em contato, contato@internacionalismo.com, eles fazem isso para você. Eles têm no exterior advogados, contadores, não é um serviço caro, é um serviço bem razoável. Eu acho que seria, se você contratasse um contador e um advogado no Brasil para fazer isso, acho que seria até mais alto o valor, mas eles fazem isso de forma bem razoável, 100% remoto para você. Eu recomendo, contato@internacionalismo.com. Busca lá. Eles não fazem só isso, não. Eles trabalham com cobertura de empresas no exterior e também trabalham com conta bancária, residência legal no exterior, fazem o processo de residência legal em países que, olha, facilitam a entrada para brasileiros, inclusive, e recomendo. Entre em contato com eles, contato@internacionalismo.com. Se você tiver dúvidas sobre isso, nessa sessão aqui, no Clube de Membros, nosso, do Pátria e Defesa, tem mais de 300 vídeos sobre isso. Não precisa pagar nada, quer dizer, tem que ser assinante lá do Clube de Membros, mas é um cafezinho, né? Fica a dica aí para vocês, tá? Vamos lá, eu quero ir para os comentários aqui com vocês hoje. É óbvio, o Brasil não para, tem muito material aí, mas vamos lá. Luciano Xavier. Hoje não vai demorar muito não, tá, pessoal? Estamos aqui hoje. Já. Vamos lá. Vou almoçar ouvindo Moisés. Legal aí, pessoal. Que bom aí, Luciano. Valeu. Boa tarde, meu amigo Moisés. Hoje estou assistindo direto do trabalho. Só largo às 18. Aí estarei em casa para assistir o Código 22 com o Quarteto Fantástico, né? Um abraço, seu fã. Ed França, um abraço aí, fã. Poxa, obrigado. Valeu aí. Deixa eu ver aqui o que mais, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha o pessoal aqui, ó. A Isilda aqui disse mesmo, né, Moisés? Sim, eu sempre... todos esses temas que a gente vem trazendo. Vocês querem ver uma coisa? Quem está aqui, Isilda e todos os amigos aqui? Ó, Vilmar, anistia já. Pessoal, todo mundo pela anistia aí, tá? Mas antes de fazer uma pergunta para vocês. Quem assistiu a minha live de quinta-feira, né, que nós tivemos essa injustiça com o presidente Bolsonaro? Pessoal, quem tem informações de verdade, e enfim, e a gente precisa ter esse cuidado com essas coisas, sabe muito. Coloca, tirar o contato aqui, coloca o like aqui para mim, para não ficar misturando as coisas. Quem tem informação de verdade, eu já saí. O bastidor de Brasília, há uns 15, 20 dias, era que a data da prisão do presidente Bolsonaro seria na terça-feira. Eu trouxe isso na quinta-feira passada. Pode prestar atenção lá, depois da prisão do Bolsonaro. Adiantava para mim ficar anunciando isso, primeiro que não era uma certeza, mas depois que ocorreu, nós explicamos. E muita gente estava entendendo que isso não ocorreria porque você tem várias fases do processo e tal. Pessoal, sequer o processo que o presidente Bolsonaro está preso, nesse momento, injustamente preso, é o que está saindo o resultado do julgamento. Sequer o mesmo. Eles colocaram isso na cabeça porque eles têm um plano a ser seguido. E nós dissemos, haverá uma grande movimentação e vai acontecer na próxima terça-feira. Adiantava passar o final de semana